Olá, aqui é Lucas de Aragão, da Arco Advice. Foi uma semana marcada por pesquisas eleitorais novas, a gente viu também as tarifas sendo impostas pelos Estados Unidos e o Congresso entrando de recesso. As pesquisas, a principal novidade foi a pesquisa Genial Quest, que destoou um pouco de outras pesquisas eleitorais e mostra o presidente Lula avançando, melhorando a sua aprovação, ganhando terreno sobre o candidato Flávio Bolsonaro no segundo turno. A pesquisa também trouxe algumas notícias preocupantes para o senador Flávio Bolsonaro. Ele não é tão percebido como moderado pelos eleitores independentes, né? Uma tentativa que ele faz desde o início da campanha, se mostrando como o Bolsonaro mais moderado, o Bolsonaro que toma vacina, por exemplo. Essa percepção de ser um Bolsonaro mais moderado caiu entre os eleitores. A pesquisa também mostra que Flávio perde ali alguns votos entre os eleitores considerados de direita. Então a gente tem que esperar as próximas pesquisas para ver se há uma convergência dos outros institutos nessa leitura feita pela Genial Quest. A gente também teve no campo geopolítico a decisão do governo americano de impor novas tarifas ao Brasil, né, segundo recomendação do USTR, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos. Isso também vai ser utilizado amplamente na campanha, por ambos os lados. A gente tem o lado da campanha do senador Flávio Bolsonaro culpando o governo Lula por não conseguir negociar com o governo americano e se colocando como uma alternativa de um candidato, caso eleito, de um presidente que conseguiria negociar com os Estados Unidos de maneira mais eficiente. Já o governo, na candidatura de Lula, irá culpar o clã Bolsonaro por essas tarifas, né? Uma pesquisa mostrou que existe uma maioria, em torno de 60%, que concorda com os argumentos de Lula versus aqueles que concordam com o argumento do senador Flávio Bolsonaro. A gente também teve nessa semana o recesso do Congresso Nacional. O Congresso Nacional que já estava num ritmo lento e deve continuar em ritmo lento no segundo semestre por conta das eleições, entra em recesso e com isso pautas importantes para o governo devem ficar para o segundo semestre ou até mesmo para depois da eleição. É o caso da proposta de emenda da Constituição que muda a jornada de trabalho de 6 por 1. Essa era uma grande aposta do governo Lula, um argumento de campanha muito forte para o governo Lula, mas que não conseguiu andar de maneira célere no Senado, como andou na Câmara dos Deputados. O Davi Alcolumbre, senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se reuniu com centrais sindicais no início do mês e o projeto deve andar só no segundo semestre, podendo ficar para depois das eleições. O governo também tem muito interesse em algumas outras pautas que existem no Senado Federal, com preocupação, né, principalmente as pautas bombas. A gente teve recentemente a PEC da saúde, com reajuste a agentes da saúde sendo aprovada. O governo tenta ali segurar a promulgação dessa PEC por conta de um impacto fiscal grande que preocupa o Ministério da Fazenda. E, segundo fontes do Ministério da Fazenda, é muito provável que esse tema seja judicializado, ou seja, levado ao Supremo Tribunal Federal. A gente também teve a aprovação da MP do frete, depois de intensa negociação. Com isso, reduz também o temor de uma greve dos caminhoneiros, que era um fator de risco e visto com imensa preocupação pelo Palácio do Planalto. Agora, sem o Congresso em atividade, a atenção do mundo político se volta para as eleições, como já era, mas agora numa intensidade um pouco maior. A gente vai ter ainda no mês de julho as convenções partidárias, a gente pode ter novidades, os partidos buscando fatos novos para impulsionar suas campanhas, suas candidaturas. O próprio senador Flávio Bolsonaro, nessa semana que passou, lançou o programa, anunciou um programa, caso eleito, chamado Brasil para Elas, com propostas voltadas ao eleitorado feminino. Anunciou esse programa ao lado da Daniela Marques, a Daniela Marques, que foi uma assessora do Paulo Guedes no governo Bolsonaro e depois presidiu a Caixa também no governo Jair Bolsonaro. Então a gente vai ver a partir de agora cada vez mais as candidaturas se movimentando atrás de fatos novos. Lembrando que na candidatura do Flávio Bolsonaro ainda continua a busca por um vice-presidente ou por uma vice-presidente que consiga trazer um ânimo novo, um fôlego novo para a campanha do Flávio. No lado geopolítico, para terminar, eu pontuo que o governo tem no seu arsenal aí de respostas a lei da reciprocidade, que o Congresso Nacional aprovou de forma quase unânime no ano passado, né, que permite ao governo
brasileiro utilizar essa lei para dar reciprocidade aos atos confirmados de tarifas pelo governo americano, mas nesse momento a tendência é que o governo não retalie, não use a lei da reciprocidade e espere, aguarde os próximos dias, semanas, para ver se recebe alguma sinalização de negociação da Casa Branca, envolva alguns interlocutores, principalmente da Fazenda, do MIDIC, nas conversas com os Estados Unidos, para ver se há espaço para uma negociação. Isso também é um pedido da indústria nacional, preocupada não só com as tarifas, mas com o resultado de uma reciprocidade na economia do Brasil. É isso. Um abraço e obrigado.